pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. E o recado é só que tá rolando ainda promoção na nossa lojinha. Então são preços para acabar com o estoque. Então eu nem sei, na verdade, a porcentagem. Eu botei por valor lá, é quase praticamente a preço de custo, tá, gente? Então aproveitem e bora lá para o caso de hoje. Bom, não se sabe muito sobre o começo da vida do Juan Moreira. Estima-se que ele tenha nascido mais ou menos por volta de 1819, mas se sabe que ele nasceu na área de La Matanza, que é a província de Buenos Aires, na Argentina. E ele era a figura típica do gaúcho, né? Que, pra quem não sabe, não é a pessoa que nasce no Rio Grande do Sul, além disso, né? O gaúcho são as pessoas ligadas à criação de gado nos pampas da América do Sul, que é essa área que abrange Argentina, Uruguai, Paraguai e também o sul do Brasil. E é um modo de vida nômade, rural, com raízes e mistura de costumes indígenas, principalmente guarani e também espanhol. Então, na verdade, é uma variedade de culturas, né, que acabou gerando, né, os gaúchos, né, que são essas pessoas que geralmente eram muito pobres também, né, são pessoas bem simples, que trabalham na vida do campo, eles geralmente cuidavam do gado de outros fazendeiros mais ricos, ou eles tinham suas próprias cabeças de gado, né, que eles iam levando nesses pastos e vivendo em tendas. Então, esse é o gaúcho, tá, gente? Não tem nada a ver com CTG, pra quem aí no Rio Grande do Sul sabe, que toda essa ladainha aí de tradicionalismo, na real, né, é meio furada. Mas, enfim, né, durante os primeiros 30 anos de vida, o Juan trabalhou pastoreando gado para outros fazendeiros, né, porque ele não tinha muito dinheiro, até que ele conseguiu juntar dinheiro para comprar o seu próprio rancho com algumas cabeças de gado e também terra para plantar. Ele tinha lá a fazendinha dele. O que diferenciava o Juan de outros trabalhadores do campo nessa região é que ele raramente bebia, então ele não gastava o dinheiro dele no bar. E ele também era muito educado e no tempo livre ele passava melhorando habilidades dele no violão. Então ele gostava de tocar violão, gostava, né, de... Enfim, ele era a vidinha tranquila dele, ele era um cara super de boa, assim. E isso atraiu a atenção da Vicenta, que era a filha de um rancheiro local, que era muito poderoso. E ela se apaixonou pelo Juan, e aí o pai dela deu a bênção para que eles se casassem, porque ele via no Juan um homem honesto, né, e trabalhador. E afinal, o cara, não gastou nem bebida, juntou o dinheirinho dele para comprar o rancho. Tá ótimo, né, um cara honesto aí, pode casar com a minha filha, tem a bênção. Mas aí os problemas do Juan começaram por conta deste casamento, e não é nada, a Vicenta não tem culpa nenhuma nisso. O problema era que o vice-prefeito da região, conhecido como Dom Francisco, ele também estava apaixonado pela Vicenta, e como forma de vingança, ele passou a cobrar multas do Juan por tudo que ele pudesse imaginar, fosse real ou não. Então ele queria literalmente foder com o cara, porque na visão dele, ele não admitia que um gaúcho usa ninguém, né? Porque o Juan era o gaúcho, né, típico. Um cara que veio do nada, enfim, e tinha roubado, né, a pretendente, porque a mulher nem queria saber desse Dom Francisco. Ele achava que só porque ele era importantão, ele tinha direito à filha do rancheiro, e quando ela se apaixonou pelo Zé Ninguém, ele não admitiu, e aí ele prometeu fazer a vida do Juan um inferno. E aí a primeira coisa que o Dom Francisco fez foi cobrar 500 pesos do Juan por ter celebrado o casamento sem autorização. Olha que beleza. E mais ou menos nessa mesma época, o Juan, ele pagou essa multa, né? Falou, puta merda, vou pagar pra não me incomodar. Mas mais ou menos nessa época, o Juan tinha emprestado ao senhor Sardete, que era dono de uma mercearia, a soma de 10 mil pesos para comprar mercadorias. Porque o Juan era um cara muito gente boa, ele guardava o dinheirinho dele, tinha lá o rancho, ele não queria gastar muito, e aí ele tinha esse dinheiro guardado, e o Sardete veio pra ele e falou, preciso comprar umas mercadorias, preciso do dinheiro adiantado aí, me empresta. Emprestou 10 mil, só que era acordo verbal, né?
E aí, cansado de cobrar e não receber esse dinheiro de volta, o Juan foi até a prefeitura lá, né? Falou com o vice-prefeito e ele não tinha documento nenhum que provasse, né? Como era costume na época, era dar a palavra, né? A palavra do homem era tudo pra eles, né? Tipo, você deu a sua palavra, é a sua honra. E aí ele relatou o que tinha acontecido, na esperança de que o Dom Francisco, né, cobrasse a dívida pro Sardete pra ele pagar a dívida, né? Poxa, o cara te ajudou, paga lá de volta. Só que não se sabe se o Sardete e o Dom Francisco estavam conspirando juntos ou se foi só o Dom Francisco. Mas o caso é que o Sardete negou tudo, disse não, eu não peguei dinheiro emprestado. E o Juan, aí o Dom Francisco mandou prender ele por 48 horas como se fosse uma tentativa de roubo, que ele estivesse tentando dar um golpe no Sardete, tentando pegar esse dinheiro que não seria dele. E aí essa situação enfureceu tanto o Juan que ele jurou que ele iria esfaquear o Sardete por cada peso que o homem lhe devia. Ele ficou full putaço. E aí, depois de um tempo, ele foi até a loja do Sardete e desafiou ele para um duelo de faca, que ele ganhou facilmente. E ele passou a noite perambulando e quando ele voltou para casa, encontrou então o Dom Francisco junto com 4 soldados esperando para prender ele, porque ele tinha matado o Sardete. E o Juan resistiu e durante a luta ele matou o Dom Francisco e 2 soldados. E feriu os outros e conseguiu fugir. Então o cara era realmente muito ninja na faca e a partir daí ele nunca mais teve paz na vida dele. O coitado do Juan Moreira que só queria viver na fazendinha com a sua mulher. A fama dele de melhor duelista de faca se espalhou e as pessoas apareciam para desafiar ele a todo momento na busca de fama. Era o cara lá do Harry Potter, que é da varinha, né? A varinha das varinhas. Tipo, você desafia o cara a se matar, você é super foda, né? O cara tem a varinha mais foda. Era o caso do Juan. Ele era o duelista mais foda das facas. Imagina, você vai matar o duelista foda, você vai ser a lenda, né? Porque, meu Deus, o cara é o melhor de todos e você conseguiu matar ele no duelo de faca. Mas o Juan ganhou todos os duelos. Ele era muito bom, realmente. Inclusive, ele ganhou contra mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Os caras não estavam nem aí, né? Eles iam pra cima dele até em 2 pessoas e ele conseguia ganhar essas lutas. E o Juan, ele evitava essas brigas. Ele sempre que podia, ele ficava lá dele. Ele só matava depois que eram repetidas provocações, né? Pra esses duelos e também por legítima defesa, porque os caras vinham pra cima dele. E aí ele acabou servindo como guarda-costas para alguns políticos poderosos que prometiam limpar a reputação dele, mas nunca faziam, porque afinal era por isso que eles contratavam ele, né? Pra ter tipo, olha, eu tenho o meu guarda-costas, é o melhor faqueiro do mundo. Faqueiro não, né? O cara é o melhor da faca lá, o cara é super, meu Deus, faca na bota. Então, tipo, se aproveitavam dessa fama dele. Coitado do Juan, só queria ter paz nessa vida. E diziam que ele nunca tirava a sela do cavalo, porque caso ele precisasse fazer alguma fuga inesperada, né? E ele precisou voltar àquela vida nômade. Ele deixou a mulher com o filho, né, na fazenda. E durante esse tempo ele morou em diferentes províncias e também terras indígenas. As posses dele durante essa época eram apenas o seu cavalo baio, um cachorrinho chamado Cacique, um poncho, um enorme facão que ele tinha ganho, que tinha uma lâmina de 63 centímetros, e também 2 bacamartes, que é um tipo de arma de cano curto, que é basicamente um trabuco. Então era isso que ele carregava com ele, e aí ele ia perambulando, né, por essas regiões e trabalhava um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e tentava levar essa vida dele, mas a fama alcançava ele eventualmente. E aí, em abril de 1874, o juiz de paz da cidade de Lobos, que era o Casimiro Villamaior, ele foi ordenado, na verdade, por Mariano Acosta, que era o governador da província de Buenos Aires, para enviar um destacamento liderado pelo comandante Bosch, do Departamento de Polícia de Buenos Aires, para prender o Juan Moreira. Eles falaram, não, esse cara aí, não interessa se ele matou em legítima defesa, lá no início ele matou aquele cara lá e a partir daí, né, ele tá fugindo. Então, eles ficaram sabendo aonde ele estava e cercaram essa mercearia e salão chamado La Estrela, onde ele estava escondido.
E o Juan, obviamente, né, não foi fácil levar ele. Então ele lutou contra a polícia e ele tava quase pulando o muro que separava, né, ele do cavalo dele, que tava lá selado já esperando ele, quando um dos oficiais atingiu ele com a baioneta no pulmão esquerdo, esfaqueou ele. Mas o Juan, ferido, ainda conseguiu atirar no homem, que perdeu um olho, e ferir outro policial, e aí ele acabou morrendo. O Juan, né, morreu por conta desse ferimento de baioneta. E aí ele deixou a esposa e o filho, né, também chamado Juan, e ele foi enterrado no cemitério de Lobos. E o Juan Moreira, então, é uma das figuras mais importantes da história popular da Argentina. Ouvintes da Argentina, por favor, confirmem se isso é realmente verdade. Se vocês conheciam a história do Juan, se vocês têm algo a acrescentar, eu achei essa história é muito interessante, é muito doido. Coitado do Juan, né? Só queria ter uma vida de paz, não conseguiu. E manda aí, gente, as informações que vocês têm. A vida dele foi carregada de violência, né, injustiça, que caracterizava esse tratamento injusto, né, que os gaúchos recebiam, que acabou culminando na morte dele. Porque, como eu comentei lá no início do episódio, né, os gaúchos, eles eram muito humildes, né, são povo do campo, então, tipo, eles realmente eram maltratados, assim, nessa época. Até hoje, né, essa galera que ainda vive no campo. Então, o crânio do Juan e alguns pertences dele podem ser vistos no Museu Juan Domingo Perón, que fica na cidade de Lobos. Inclusive, a lâmina, né, que é aquele facão que ele tinha, está lá também. E a vida dele inspirou um romance muito popular do Eduardo Gutiérrez, que, por sua vez, inspirou pelo menos 4 filmes biográficos intitulados Juan Moreira. Então, um desses filmes mais famosos é dos anos 70. Então fica aí a dica para quem quer assistir um western, um western latino, né? Um bang bang latino, porque basicamente essa é a história do Juan. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de falar dessa história. Eu achei incrível a história do Juan. E ouvintes que já conheciam, que foram no museu, que tem mais detalhes sobre essa história, comenta aí, por favor, no Insta. Desse episódio, né, na postagem desse episódio, que eu quero saber detalhes também. Não consegui encontrar tanta coisa assim. Mas é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Mande comentários também, comenta no episódio principal, nos outros, pode comentar onde você quiser, manda mensagem, entra no site para nos apoiar também. Já rolou o sorteio de livro para apoiadores desse mês. Mês que vem vai ter outro, eu não sei ainda qual livro, mas tá. Fiquem ligados que em breve a gente vai divulgar qual livro é. E apoiadores a partir de qualquer valor, tá? A gente participa desses sorteios e a partir de R$15 mensais você participa das gravações ao vivo. E então, muito, muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.